Provavelmente já ouviu alguém dizer que o homeschooling é o futuro da educação. E também já deve ter ouvido exatamente o contrário, que as crianças educadas em casa não aprendem direito ou terão dificuldades para se socializar. Mas, e afinal, quem que você acha que está certo? Será que o homeschooling realmente funciona? O que dizem as pesquisas científicas? E qual é a situação dessa modalidade de ensino no Brasil? Você saberia dizer agora essas perguntas que eu acabei de fazer? Nesse vídeo, eu vou responder essas perguntas de forma clara, baseada em estudos e sem extremismos. Mas meu objetivo aqui não é convencer você a escolher um lado ou outro, mas oferecer informações confiáveis para que você possa formar a sua própria decisão. Então, fique comigo até o final, porque algumas conclusões das pesquisas podem surpreender você. O que é o homeschooling? Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender de que estamos falando. O que é essa modalidade de ensino? O homeschooling, ou a educação domiciliar, é um modelo em que a responsabilidade principal da educação da criança fica com a família em vez da escola. Mas existe uma confusão muito grande e muito comum nesse sistema de ensino, porque muitas pessoas acreditam que o homeschooling significa reproduzir uma sala de aula dentro de casa. Mas não é bem assim, não é assim que funciona essa modalidade de ensino. Por quê? Porque cada família vai organizar a aprendizagem de uma forma diferente. Cada família tem um formato próprio de ensino, uma estrutura específica. Algumas vão seguir um currículo tradicional, outras vão utilizar projetos, livros, plataformas digitais, aulas particulares e, por que não, e até experiências práticas. Ou seja, não existe um único modelo de homeschooling. E o que a ciência diz? Agora chegamos à pergunta que mais desperta a curiosidade. As pesquisas mostram que crianças em homeschooling aprendem mais? Será? A resposta é depende. Por que depende? Vamos ver o que diz os estudos. Vários estudos internacionais encontraram resultados acadêmicos semelhantes ou até superiores para os alunos que foram educados em casa. Mas, assim, existe um detalhe muito importante nesse sistema de ensino. Grande parte dessas pesquisas é de forma observacional. O que é isso? Eles analisam as famílias que escolheram voluntariamente fazer essa modalidade de ensino. Então, essas famílias podem ter características diferentes de população em geral, como maior envolvimento na educação dos filhos, ou até mais recursos para investir no ensino. Então, são características diferentes de situações específicas de cada família. E é por isso que esses estudos mostram uma associação, mas não permite, tá? Vou deixar bem claro que não permite concluir que o homeschooling por si seja a causa desses resultados. Mas mesmo assim, esses estudos ainda indicam que o homeschooling pode funcionar sim, e muito bem quando existe o planejamento, a dedicação da família e o acesso a bons recursos educacionais. Porque é diferente uma família com a situação financeira melhor, uma família que tenha mais tempo, de uma outra família que com condições financeiras menores para recursos, para contratar professores particulares
ou até mesmo para a questão do tempo com a criança, com o adolescente. Porque se os pais, como hoje em dia é a maioria da situação, não sei se é o seu caso, que ambos os pais trabalham fora, como que ficaria essa educação domiciliar? Ficaria tudo a cargo de um professor particular? E se a família não tem condições de pagar um professor particular? Então, são várias situações que vão relacionar essa estrutura de ensino, porque algumas famílias podem sim aderir e dar certo, outras não terem condições de fazer essa adesão nessa modalidade de ensino. Mas e a socialização da criança? Essa talvez seja uma crítica mais conhecida sobre o assunto do homeschooling. Por quê? Porque muitas pessoas acreditam que crianças educadas em casa ficarão isoladas. Você que está me assistindo também acredita nisso? Será que isso realmente acontece? As pesquisas mostram que a socialização depende muito mais das oportunidades de convivência do que o local onde essa criança estuda. Porque a criança ela pode conviver com os familiares, participar de esportes, aulas de música, grupos de estudo, projetos sociais. Para quem é religioso, pode também participar de atividades religiosas e inúmeras outras participações que a criança pode ter convívio social fora de casa. Mas, por outro lado, uma criança matriculada em uma escola, ela também pode enfrentar problemas para fazer amizades e se sentir isoladas. Em outras palavras, a socialização não é simplesmente estar cercado de outras crianças. Ela depende da qualidade das relações construídas. Seja as qualidades das relações construídas em casa, no ambiente social, nas escolas, independente do local que ela esteja. E como que está a situação no Brasil sobre essa modalidade de ensino? Essa aqui é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? Porque atualmente o homeschooling ainda não possui uma lei federal que regulamenta essa sua prática no Brasil. Em 2018, o STF até decidiu que a educação domiciliar não poderia ser adotada livremente sem uma legislação. E essa legislação específica precisa ser aprovada no Congresso Nacional. Desde então, diferentes projetos de lei foram apresentados, mas o tema continua ainda em grande debate. Por isso, qualquer família que tenha um interesse em acompanhar a evolução da legislação, antes de tomar uma decisão, deve ter esse interesse, né, e deve acompanhar. É muito importante isso. O homeschooling é para todas as famílias? O que você acha? Na minha opinião, e também considerando o que mostram as pesquisas, a resposta é não. Mas por que não? Essa modalidade de ensino, gente, ela exige planejamento, exige organização, tempo. Quem que tem tudo isso hoje em dia? Além de disciplina, comprometimento e outros fatores. Cada criança, ela possui uma necessidade diferente. Às vezes, o que funciona bem para a minha família não funciona para a tua, ou vice-versa. Então, são situações, características das crianças bem diferentes uma da outra. Por isso, essa decisão deve ser tomada com bastante responsabilidade. E, já que você chegou até aqui, você percebeu que o homeschooling é um tema muito complexo. Mais complexo ainda do que parece ser. Sobre esse assunto, não existe uma única resposta, tá?
Às vezes a gente vai receber críticas, mas às vezes essa crítica pode não ser verdadeira. Mas também a gente não pode acreditar que esse sistema de ensino seja uma solução perfeita para todas as famílias. Porque são situações diferentes, situações de famílias diferentes. Às vezes a minha crítica não é a sua. Então tem que ser feita uma análise de cada caso. E são muitas situações. O que é mais importante é a gente buscar informações confiáveis, conhecer as pesquisas, entender a legislação, avaliar a realidade na sua própria família. E aqui, no Jornada que Transforma, esse é justamente o nosso compromisso. Trazer conteúdo sobre educação, baseados em evidências, para que você possa tomar decisões de forma consistente e segura. Agora, eu vou pedir para você, se esse vídeo foi útil, deixe aqui o seu gostei, dê uma joinha, inscreva-se no meu canal, compartilhe com outros pais e educadores este vídeo. É muito importante para mim que você ajude a gente a distribuir essas informações. E agora eu quero saber qual que é a sua maior dúvida sobre homeschooling. Escreva aqui nos comentários. Eu vou estar lendo todos eles. E quem sabe a sua dúvida não pode se transformar em um próximo vídeo no meu canal. Obrigada e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe.